Olá, líder! Estamos novamente aqui no canal Pílulas da Liderança para conversar um pouquinho com você sobre temas que podem fazer sentido e que podem fazer com que você lidere cada vez melhor. Eu sou Edson Procópio, sócio fundador da empresa Evolução Máxima, patrocinadora do projeto Líderes Online. Deixa eu te falar uma coisa, você por acaso já conviveu com alguém muito difícil de se conviver? Aquela pessoa que você às vezes pensa assim, puxa vida, por que é que Deus colocou essa pessoa do meu lado ou à minha frente? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Pois é, esse tema veio pra gente através de uma sugestão encaminhada por um dos participantes do portal Líderes Online. E a gente, como sempre, quer construir esse portal juntos. Então, resolvemos falar um pouquinho com você, com essa pessoa e com todos aqueles que eventualmente se preocupam com a convivência, com pessoas que às vezes não são as pessoas mais agradáveis ou aquelas com quem a gente tem um melhor relacionamento no dia a dia. E isso pode acontecer em todos os contextos da vida, né? Pode acontecer de repente com o seu chefe, né? De repente você está trabalhando com um chefe super legal e chega alguém que você acha muito difícil. Pode acontecer com o par que senta do lado da sua mesa. E pode acontecer inclusive em casa, com filhos, com a esposa. Quantas vezes, né? Ou esposo, quantas vezes as pessoas se casam conhecendo a pessoa em parte e de repente quando a convivência passa a ser muito mais franca, muito mais cotidiana, essas pessoas se mostram muito mais difíceis do que pareciam ser. E é sobre isso que eu quero falar com você. A primeira coisa que a gente precisa entender para conseguir conviver com eficácia com pessoas que são difíceis, muitas vezes para a gente, né? É que raramente, eu diria para você que também é desprezível até, alguém levanta da cama, toma banho, se troca, se penteia, faz a barba, faz a maquiagem, seja o que for, e vai para o trabalho pensando assim, como é que eu posso infernizar a vida das pessoas, né? Isso é um ponto muito importante, porque quando a gente começa a pensar que as pessoas são como são, a partir de uma série de coisas muito complexas, né? Eu sempre digo que nós somos feitos, né, de hormônios, né, de substâncias químicas dentro do corpo, de visão de mundo, de humor, né, ou falta dele. Quando a gente começa a entender que as pessoas são como são, não para sacanear ninguém, mas na maioria das vezes porque elas são assim, né? Isso já começa a nos dar, vamos dizer, um apoio no sentido de buscar uma convivência melhor. Então, a gente muitas vezes encontra as pessoas e diz que essas pessoas são difíceis, mas muitas vezes a gente incorpora uma conotação um tanto quanto beligerante, um tanto quanto, vamos dizer, hostil. É como se essa pessoa quisesse realmente infernizar a nossa vida e a vida daqueles que convivem no ambiente de trabalho ou da família. E as coisas não são assim e a gente sabe que não são assim. Então, primeiro ponto, pessoas difíceis são difíceis por consequência de N motivos, os quais até a gente muitas vezes nem vai conseguir entender, tá certo? A regra de ouro para se conviver com pessoas difíceis a partir dessa premissa é não espere e não tente fazer com que essas pessoas mudem, né? Pode ser até que você tenha, de repente, até uma intenção muito nobre, eu quero que essa pessoa mude porque ela vai ser mais feliz, porque ela vai ser mais bem-sucedida, porque ela não vai ser tão chata, mas não adianta. As pessoas só mudam quando elas decidem mudar e assim mesmo dá muito trabalho. Eu sou mentor, eu sou coach profissional e muitas vezes quando as pessoas me procuram, eu pergunto assim, qual que é o teu grau de motivação para você mudar na direção dos seus objetivos? E se a pessoa me disser o seguinte, olha Edson, eu não estou muito motivado, tal, eu digo o seguinte, olha, eu diria para você que é melhor então você não fazer um processo de coaching ou de mentoria, porque mudar vai exigir muito esforço de você. Muito esforço, ninguém é o que é à toa. Nós somos o que somos porque dentro do nosso organismo corre todos os dias milhões de hormônios, bilhões de células. A nossa cabeça está estruturada a partir de crenças, valores, princípios, experiências, enfim. Mudar uma máquina tão complexa como nós somos exige muito esforço, exige muita dedicação. Então quando a pessoa me diz, eu não sei se eu estou muito afim de mudar, eu falo, não gaste dinheiro e não gaste o seu tempo.
Agora você imagina então uma pessoa que está lá no dia a dia, que sequer comentou que está com vontade de mudar alguma coisa. Então a regra de ouro para quem quer conviver com pessoas difíceis de uma forma produtiva é: não espere e não queira que ela mude e não tente mudá-la. E também não adianta nada você ficar na hora do almoço comentando com o seu outro par que aquela pessoa é complicada, é difícil, até porque essas coisas muitas vezes vão chegar até ela. E isso não vai contribuir para que ela deixe de ser uma pessoa difícil para você, porque eventualmente ela é difícil para você e não é difícil para outras pessoas, né? É a sua percepção que está ali no jogo, tá certo? Então, primeiro ponto, não espere e não rotule, não ache que essa pessoa é uma pessoa má porque ela é difícil. O segundo ponto, e aí sim você começa a caminhar para um processo de solução desse problema, né? Uma vez que você sabe que ela não vai mudar, né? Ou que ela só vai mudar no dia e quando e como ela quiser, comece a procurar entender essa pessoa, né? Veja, de maneira geral as pessoas não são difíceis à toa, não são difíceis, como eu falei, por decisão própria, por vontade de serem difíceis. Elas são difíceis por uma série de coisas. Eventualmente essa pessoa é muito insegura, eventualmente essa pessoa é muito competitiva, e a gente vê muito isso nas empresas. A pessoa ela olha para o lado e já acha que tem um adversário ou até um inimigo do lado dela ali, tá certo? As pessoas às vezes são difíceis por uma questão de realmente de humor cáustico, de um humor muito afetado, e a gente nunca sabe por quê, né? Uma pessoa que queira realmente mexer com isso vai ter que procurar muitas vezes terapia e quiçá médicos, psiquiatras para poder cuidar disso. É uma coisa muito complexa, né? Então, na medida que você vai tentando entender o porquê que essa pessoa é uma pessoa complicada e tal, você vai gerando uma coisa muito bacana que nós temos condição de exercitar, que é a empatia, né? E mais do que isso, se eu começo a perceber motivações para que essa pessoa seja uma pessoa difícil, eu também começo a pensar em quais as contribuições que eu posso ter, que eu posso colocar na nossa relação, para que essa complexidade na nossa relação diminua. Então vamos imaginar que você começa a perceber que essa pessoa é muito competitiva e que isso faz com que ela seja muito complicada, tudo para ela quer comparar ela com os outros, né? E isso também traz uma insegurança, porque as pessoas competitivas geralmente são pessoas inseguras, porque elas não vão encontrar sempre pessoas piores do que elas. Então, na medida em que também elas vão conhecendo pessoas que têm competências e qualidades que elas não têm, elas se tornam inseguras também. O que você poderia fazer numa situação como essa? Mostrar para ela, logicamente, sem falar diretamente sobre isso, mas por tuas atitudes, por tua forma de conversar com ela, tal, que você não é um inimigo dela, que você não é um adversário dela, que todo mundo ali na empresa vai crescer juntos, que legal. Então na hora de repente você tá batendo papo com ela, tomando um cafezinho, você vai dizer, caramba, que legal, né? Tanta gente crescendo aqui, e eu tenho certeza que você vai crescer também, que eu vou crescer também, e a gente vai crescer juntos, daqui a pouquinho a gente vai estar em outras áreas, e a gente vai estar de repente se falando e compartilhando os projetos. Então na medida em que você começa a perceber o porquê que essa pessoa é mais difícil, se você conseguir realmente identificar coisas que fazem com que essa pessoa trabalhe de uma forma um pouco menos colaborativa, né? Um pouco mais distante, e você começa a criar antídotos na tua relação com ela, mostrando que você não é um inimigo, que você não é uma inimiga, né? Que você quer o bem dela, que você quer que ela cresça. De maneira geral, essa distância começa a se reduzir, porque essa pessoa passa a ver em você realmente um parceiro, uma parceira, e não eventualmente um adversário, tá certo? Mas pode não ser isso, e pode ser que você ao longo do caminho não consiga identificar o porquê que essa pessoa é uma pessoa complicada. E aí o caminho é se adaptar a isso. Vamos imaginar o seguinte, vamos trazer para o nosso dia a dia. Você se casa e de repente você percebe que o seu cônjuge, né, o seu parceiro ou a sua parceira ao longo do tempo se mostra muito mais difícil do que parecia ser no namoro. Namoro é namoro, né? Casamento é casamento. É no casamento que as pessoas realmente se abrem, que as pessoas são o que são, né? E eventualmente você não consegue identificar, né, o que acontece e tal. O primeiro passo que você vai ter que fazer para conviver bem com ela é se adaptar. É perceber os momentos que essa pessoa é mais complicada, os momentos que o humor dela é mais alterado. Veja bem, eu sou uma pessoa, por exemplo, no dia a dia, que de manhã eu sou uma pessoa muito difícil, né? Então, quando eu acordo, e antes de tomar banho inclusive, porque o banho para mim é um momento muito legal de transição,
Mas muitas vezes eu estou, por exemplo, ajudando a minha esposa a arrumar as crianças. Eu tenho 3 filhas, a arrumar todas elas para a escola e tal, e é aquele estresse porque eu fico olhando o horário que a minha filha entra na escola, o limite ali que não pode ultrapassar e tal. Eu sou uma pessoa muito complicada. O que a minha esposa faz, eu percebo? Ela fica na dela. Ela não fica me instigando, ela não fica me criticando. Ela sabe que eu sou assim. Por outro lado, eu quando eu chego em casa à noite, sou uma pessoa altamente afável, né? Sou muito comunicativo, sou uma pessoa muito feliz quando eu chego à noite em casa e tal. A minha esposa procura muitas vezes falar dos temas que são necessários falar da casa nesse momento. De manhã ela me deixa quietinho, porque ela me conhece. E eu também conheço a minha esposa quando ela está um pouco mais arredia, quando ela está um pouco mais complicada, e eu procuro também me adaptar a esse tipo de coisa. E no trabalho não é diferente. Então no trabalho você vai percebendo, por exemplo, essas pessoas complicadas, como é que é a melhor maneira de se comunicar com ela. De repente, se você mandar um e-mail para ela é melhor do que você querer conversar com ela durante o dia, né? De repente, se você falar com ela à tarde, ela está no momento melhor do que de manhã. Então a tua predisposição, a tua iniciativa, o teu protagonismo em buscar conhecê-la melhor, conhecer os momentos em que ela é mais colaborativa, mais receptiva, né? O teu protagonismo e também tentar entender por que ela é daquele jeito e de repente você também criar antídotos para que ela possa ter uma relação boa com você, vai fazer toda a diferença nessa relação. Eu tive pessoas super complicadas na minha vida, e todo mundo tem, e garanto para você que quando eu tiver a predisposição de dizer o seguinte, cara, eu vou entender essa pessoa, eu vou tentar entendê-la porque ela é um ser humano e ela não é assim porque ela quer, e vou tentar construir com ela uma relação a melhor possível. Pode ser até que a gente não vá gargalhar juntos, não vá contar piadas juntos e nem vai tomar chopinho juntos, porque também isso aí não é uma coisa para se fazer com todo mundo. Mas eu quero ter uma relação com ela em que a gente cresça juntos. As coisas deram certo. Então, só resgatando, tá certo? Se você tem alguém muito complicado do seu lado, seja no teu trabalho, seja como um liderado que você tem, seja um líder que você tem, que você é líder, mas também tem um líder, né? Ou mesmo na vida pessoal, um filho, uma filha, a esposa ou esposo, um cunhado, seja o que for, tá? Vai por essa linha. Primeiro, perceba, entenda, acredite que essa pessoa não é assim porque quer. Ela é assim por consequência de inúmeros fatores que muitas vezes a gente nem vai conseguir identificar. Segundo, tente entender. Se você conseguir entender o porquê ela é assim, você pode criar antídotos no teu relacionamento para que ela possa ser uma pessoa com você muito mais colaborativa, muito mais produtiva, tá? E terceiro, mesmo que você não reconheça nela coisas que podem fazer com que ela seja assim, adapte-se. Adapte-se e tente entender os momentos em que ela é mais receptiva, mais próxima ou menos distante. E nesses momentos, com a forma de comunicação que você entender que é a mais adequada, você vai fazendo contato com ela. Eu tenho certeza que isso vai criando um canal de confiança e isso também vai colaborando muito para que a relação ao longo do tempo seja melhor, seja mais produtiva. Talvez, como eu falei, não venha a ser uma relação maravilhosa, mas se for uma relação produtiva, para você está muito bem já. E aí, talvez ela não seja diferente com outras pessoas, continue sendo complicada, continue sendo distante, continue sendo cáustica, mas tudo bem. Se você conseguir construir uma relação com ela bacana, para você a coisa está bem resolvida. E quem sabe até essa relação bacana que você construiu com ela comece a despertar nela a visão de que ter relacionamento com outras pessoas pode ser legal. E talvez aí você consiga também influenciar com que ela comece a ser mais colaborativa com as demais pessoas, tá? É isso, é esse nosso recado de hoje. Eu espero que ele contribua para suas reflexões e eventualmente contribua para que você construa relações mais produtivas com aquelas pessoas que a gente muitas vezes olha para o lado e fala, caramba, hein? Deus colocou um grande desafio do meu lado. E é isso, o grande desafio está aí para ser superado, para ser vencido, tá bom? Um grande abraço a você, fique com Deus e esteja conosco no nosso portal Líderes Online. A gente se vê daqui a pouquinho num outro vídeo das Pílulas da Liderança. Até mais, tchau!